Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre saúde. Hoje a gente vai ter a presença do pesquisador também da Fiocruz, Cláudio Mairovich, que é, além de pesquisador da Fiocruz, é médico sanitarista e coordena o Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fiocruz Brasília. Ele deve estar entrando já já na nossa conversa, que vai ser tratada especificamente sobre os cuidados no contexto, com os cuidados com a saúde, no contexto da flexibilização. A gente vai entender e conversar com ele sobre os cuidados que nós devemos ter nesse contexto da flexibilização. O Cláudio, como já disse, além de pesquisador da Fiocruz e coordenador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância Sanitária, foi diretor da Anvisa, né, tem uma larguíssima experiência e conhecimento no âmbito da epidemiologia e da vigilância em saúde. Eu vou convidá-lo para entrar na nossa conversa. E peraí. Deixa eu ver se agora vai. Pronto. Oi, Cláudio. Tudo Tudo bem? bem? Bom Tudo dia, Igor. bem. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito você ter aceitado o nosso convite novamente para conversar. Quando a gente conversou, a gente estava num contexto também crítico, né, de maneira diferente, mas também crítico, né, em relação ao enorme avanço da doença, a interiorização da doença no Brasil. E a gente está vivendo agora também um momento crítico e de muitas incertezas, né, que é o da flexibilização, se a hora certa de flexibilizar ou não. E essa é a minha primeira pergunta, né, como é que você vê, né, essa questão da flexibilização muitas, especialmente as grandes cidades, já estão flexibilizando, Rio, São Paulo, né, Belo Horizonte flexibilizou e depois recuou. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, se é o momento da flexibilização. Eu acho que nós estamos vivendo um período estranho. As pessoas foram se acostumando, desde o início da epidemia, a ouvir todos os dias o relato do número de casos novos, do número de pessoas que morreram no dia anterior. Todos nós fomos acompanhando o aumento desses casos, o aumento, o aumento, o aumento. E aí, em certo momento, parece que parou de aumentar. Agora, parou de aumentar não quer dizer que parou de acontecer. É como se nós tivéssemos acelerado um carro até 300 quilômetros por hora numa estrada precária e parássemos de acelerar. O risco não diminui em nada. Nós estamos a 300 quilômetros por hora. Só paramos de aumentar de um dia para o outro. Mas estamos aumentando todos os dias a quantidade de pessoas que estão doentes e a quantidade de pessoas que estão morrendo. Nós As pessoas acho que foram ficando anestesiadas, foram ficando dessensibilizadas com essa avalanche de informações. Há um mecanismo natural em que nós tendemos a uma negação das informações muito ruins, do sofrimento. Basta que todo mundo pense, quando começou a epidemia, quando nós começamos a de verdade ficar em casa, interromper atividades, quase ninguém de nós conhecia gente que tinha ficado doente, sabia de pessoas próximas que tinham falecido. Hoje, praticamente todo mundo tem um monte de conhecidos que estão com doentes ou com exames positivos, e tem pessoas, nem sempre muito próximas, mas pessoas que conhece pessoalmente, que já morreram da doença.
Quer dizer, nós estamos numa condição muito mais grave do que estávamos 2, 3 meses atrás, quando nós tivemos uma ação mais firme. E aí a situação é mais grave e nós vamos no sentido inverso. Ao invés de fazer a proteção, ao invés de tentar diminuir a transmissão, nós nos lançamos no vazio. Sim, bom, agora todo mundo pode ter contato com todo mundo porque não sei por quê. Assim, é como se tivesse passado. Não passou, nós estamos num momento de enorme preocupação. O Brasil, os Estados Unidos são os países com maior número de casos e óbitos no mundo e a doença está descontrolada nos dois países. Nós não fizemos a lição que deveríamos fazer do ponto de Uhum. vista do controle e queremos aproveitar os benefícios de quem fez. Quer dizer, se a Itália fez, a Espanha, a Coreia, o Japão, França, etc., fizeram o que tinham que fazer e agora podem devagarzinho começar a relaxar, digamos assim, a flexibilizar, nós não fizemos e não deveríamos seguir por esse caminho. É, tem duas imagens que você construiu que são muito importantes. Uma é que é essa dimensão da gente querer no Brasil os benefícios sem ter feito o controle e os sacrifícios necessários desse controle de maneira eficaz, né? Uhum. A gente viveu porque até a Rafaela comenta aqui a questão da testagem em massa, né? Tem uma cartilha que a gente não seguiu assim a partir da experiência da própria recomendação da OMS, né? Mas também para além disso, a experiência de outros países, como a China, como a própria Itália e etc., Japão, enfim, que realizaram essa testagem em massa como uma forma de controle da doença. Quer dizer, você acha que a falta de testagem, ela também, e aí eu vou fazer essa pergunta e tenho mais uma depois, a falta de testagem contribuiu para esse descontrole da doença? São, digamos, duas formas importantes que nós temos para controlar a doença. Uma é aquilo que a gente começou a fazer e parou logo, que é a interrupção dos contatos entre as pessoas, das mais diversas formas, no trabalho, nas escolas, nos contatos sociais, nos meios de transporte, é uma coisa muito importante, no comércio. A gente anda pelas cidades hoje, dá a impressão que é vida normal, tudo Sim. funcionando, as calçadas cheias de gente. Então, essa era uma das formas, era a gente controlar, mesmo sem saber quem tem o vírus. A outra forma é dizer, olha, vamos testar qualquer pessoa que tenha o mais leve sintoma. E aí, se essa pessoa der positivo, ou mesmo antes disso, nós vamos procurar saber quais são todas as pessoas que tiveram contato próximo com ela e vamos testando também, até que a gente tenha testado todas as pessoas que tiveram contato com um caso positivo nas últimas 2 semanas. E aí, na hora que a, as pessoas deste período que forem identificadas não tiverem mais resultados positivos, nós teremos provavelmente cercado uma cadeia de transmissão ativa. E essas pessoas todas ficarão em isolamento até um prazo em que elas deixem de transmitir. Esta é uma medida mais precisa, mas exige este trabalho técnico, exige a disponibilidade de testes que não são apenas para aquelas pessoas que estão muito doentes, que chegam nos Uhum. hospitais assim porque já percebem que não podem lidar com a doença sozinhos, têm medo de que a doença agrave. E esta é a condição que nós vivemos, porque a quantidade de testes disponíveis, e aqui eu falo daquele teste que é capaz de identificar a presença do vírus. É o chamado teste de biologia molecular ou teste de PCR. Ele é que Uhum. é importante para fazer isso. Mas, infelizmente, a disponibilidade deles ainda é pequena. E tem uma outra questão nisso que você falou, né, dessa disponibilidade pequena,
é que fala muito do desmonte do complexo industrial da saúde no Brasil, embora instituições como a própria Fiocruz, né, tem biomanguinhos, farmanguinhos, que teriam condições de produzir esses testes, mas não tem investimento suficiente para produzir isso. Mas, por outro lado, as próprias medidas de isolamento, elas não foram cumpridas, né, em vários setores. E a gente cria uma sensação com esse número tão elevado de uma normalização ou uma naturalização das mortes. Essa é a sensação, queria dividir, né, e ver o que você pensa, uma sensação de uma normalização das mortes. Estão morrendo em média 1.000 pessoas por dia há tanto tempo, e é isso aí, a gente está chegando a 70 mil mortos, né? E é como a minha sensação com a flexibilização é quase uma dimensão de uma normalidade. Como e de que maneira? Primeiro, se você concorda com o que eu estou, né, falando, perguntar e como também, na verdade, de que maneira desanestesiar e fazer as pessoas se responsabilizarem e terem mais cuidado, né? Se você concordar com essa imagem que eu construí. Não, acho que é verdade, eu acho que esse contato cotidiano com os números do sofrimento, ele também é um sofrimento. Então as pessoas se dessensibilizam para isso. E nós deveríamos usar toda a nossa energia para que isso não acontecesse, Uhum, para indicar o que tem que ser feito, para mostrar para as pessoas o que está acontecendo de verdade. Acho que muitos veículos de comunicação têm se esforçado nisso, inclusive, mas nós precisamos de uma coordenação de ação e uma palavra de liderança, ou várias palavras de lideranças. E nós temos tido o inverso. Quer dizer, a começar pelo principal mandatário do país, mas este exemplo tem sido seguido por vários outros, a mensagem é de que todo mundo vai morrer um dia. uhum, Quer dizer, uhum, não precisa dizer isso, eu já sei disso. Você já sabe disso. sim, Pelo menos na- com os conhecimentos científicos que nós temos atualmente, não existe imortalidade. Não precisa dizer. Agora, como evitar que as pessoas morram muito antes do que elas morreriam caso seguissem o seu rumo natural da vida e tivessem, claro, o acesso às políticas públicas, às medidas para cuidar da saúde. Isso envolve, então, uma mensagem clara e envolve atos objetivos. Atos que são, de um lado, para dar apoio às pessoas. Olha, as pessoas que são pobres, que se deixam de desempenhar sua atividade cotidianamente, não conseguem pagar suas contas, não conseguem ter comida em casa, nós temos que ter programas que levem comida para casa das pessoas ou que transfiram renda de uma maneira mais significativa para essas pessoas para enfrentar essa crise. Nós temos que ter uma atitude mais firme em relação à estabilidade nos empregos, neste período, pelo menos, até porque diversos setores da economia já estão recebendo apoios. uhum, Agora está sendo anunciado, por exemplo, um importante apoio, importante eu digo em quantidade, para as uhum, empresas aéreas. Bom, existe alguma contrapartida de que essas empresas têm que manter os seus empregados ou elas apenas recebem o apoio, assim como já tivemos em outros momentos o apoio a bancos, o apoio a diversos segmentos, e a sociedade não ganha nada com isso? Então, esse tipo de coisa também não tem acontecido. Isso é uma coisa bastante importante. E a outra é que haja atitudes mais firmes de restrição. Não tem sentido, num momento como esse, dizer para as pessoas: olha, vamos para a rua, vamos para os parques. Os parques até podemos considerar se uhum. forem amplos, se as pessoas estiverem distantes, mas vamos para as academias, para os cabeleireiros, Isso que eu te pergunto. vamos
para atividades públicas, para os templos religiosos. Quer dizer, qual é a urgência disso? Não há alguma coisa que explique por que isso é mais importante do que preservar as pessoas da transmissão do vírus, do que preservar a vida. A única explicação que a gente vê para isso é que há pressões enormes, pressões Uhum. econômicas, e que muitas vezes essas pressões já encontram do outro lado, ou seja, do lado do governo, de quem devia agir, um desejo de que seja assim mesmo. Que, quer dizer, um desprezo pela vida, como nós já assistimos em vários outros momentos. Quer dizer, em geral, quem tem um apreço pelas armas não tem apreço pela vida. Exatamente. Exatamente. É isso que você coloca é muito importante, como a Patrícia pôs aqui, muito sensível, né? Uma dimensão ética muito importante de observar, e ética pela vida, né? Nesse sentido, é, essa sua observação, especialmente num momento, né? Que é esse que a gente está vivendo agora, que é quase uma guerra de informação, né? Usa máscara, não usa máscara, e aí, ao mesmo tempo que a recomendação mundial é pelo uso da máscara né, em atividades públicas, e aí né, o governo federal veta o uso da máscara em escolas, quer dizer, então a gente vive para além, né, disso tudo, né, de uma pandemia, todo um conjunto de uma guerra de informação, que é uma guerra política, ideológica, né? Tem, obviamente, uma politização da saúde nesse processo que não, quer dizer, qual que é a urgência, né, como você bem falou hoje, do templo religioso, né, qual que é a urgência hoje da academia, né, nesses termos, num contexto que a gente está vivendo basicamente 1.000 mortes por dia. Então, queria que você falasse um pouco disso, assim, a gente fica, né, navegando um pouco no caos às vezes, né, numa batalha de informações, usa, não usa, né, de maus exemplos também dos nossos governantes, em muitos casos, né, que não usam a máscara em lugares públicos, etc., e que isso produz também, se ele não usa, né, eu também não vou usar, né, então, queria que você comentasse um pouco isso também. Claro. Bom, todos nós somos cheios de dúvidas o tempo todo. Essas dúvidas muitas vezes crescem muito quando a gente está ansioso. E a gente está num momento de extrema ansiedade. Então a gente tem vontade de que seja diferente. Eu fazia minha atividade física regularmente com pessoas conhecidas, com algum tipo de amizade, camaradagem, que é Sim, estimulante para sim. a atividade física, inclusive. Interrompi, tenho me comunicado às vezes com as pessoas, todos muito angustiados, mas como é uma turma muito consciente, eles mesmos estão dizendo, bom, se a academia abrir, eu não vou voltar, porque eu só vou voltar depois que eu tomar vacina, eu só vou, quer dizer, cada um Uhum. faz a sua viagem, mas há alguma consciência, pelo menos num grupo relativamente pequeno, de que isso é uma atividade de risco. Mas isso não acaba com a nossa angústia. Eu tenho tido contato com várias pessoas, certamente todos nós. Eu faria uma sugestão, assim, né, de cada um de nós aqui que estamos nessa conversa, e que conhece gente que teve resultado de exame positivo, estando ou não doente, perguntar para essa pessoa se ela imagina como ela se infectou, como Uhum. ela pegou o vírus. Uhum. Porque eu tenho tido, assim, tenho testemunhado situações, assim, ó, a pessoa estava tomando muitos cuidados, tá? Aí foi obrigada a sair um dia de casa para ir num hospital, para ir num laboratório, para levar uma criança num serviço de saúde. Poucos dias depois começou a tossir, testou e estava com um resultado positivo. Quer dizer, é muito fácil pegar infecção. Não é que a gente só pega nessas situações que são mais chamativas, quando tem
muita gente perto uma das outras, se Uhum, abraçando, uhum, falando alto, gritando, tossindo, etc. É claro, essas situações são de muito mais risco, mas elas são mais fáceis de ser percebidas. Eventualmente não por aqueles que negam tudo, que vão para atos públicos, todos se abraçam, gritam, passam a mão no nariz, na boca, depois se tocam uns aos outros. Quer dizer, mas aí é uma atitude mais doentia, acho uhum. eu. Mas nesse nosso cotidiano, sim, as pessoas estão adoecendo. E a gente tem que acreditar um pouco na experiência dos outros países, nas informações do nosso país também, que mais ou menos uma em cada 5 pessoas que tiver a doença vai ser internado no hospital. E que dessas daí, mais ou menos um quarto vai parar numa UTI e tem grande chance de ficar com um tubo na garganta, sedado, quer dizer, praticamente num coma induzido, com um aparelho ao seu lado que faz os seus movimentos respiratórios para tentar aumentar a oxigenação do sangue. E que aproximadamente um terço desses morre. Então, é muito risco e é muito grave. E às vezes, assim, parece distante, parece que, assim, eu não não corro nenhum risco, eu tomo todos os cuidados. Se todos nós usarmos máscara em público, estaremos protegidos. Agora, se aonde a gente está tem alguém sem máscara, ninguém mais está protegido. Basta uma pessoa que tenha o vírus, que esteja sem máscara, porque essas máscaras protegem quando todos usam. Cada um Uhum. de nós deixa de transmitir, mas a gente pode se contaminar se não estiver todo mundo protegido. A gente fala dessas distâncias e agora há uma discussão maior ainda, né? Se essas distâncias são realmente seguras, 1,5 m, 2 metros de distância, mas em muitas situações é impossível mantê-lo. Uhum. Quer dizer, as pessoas estão pegando filas, às vezes fila para entrar em shopping. É uma coisa que é difícil a gente entender quando observa, mas está acontecendo. As pessoas estão ficando apinhadas em ônibus, em trens, em metrôs, Sim, sim. e com isso a transmissão está liberada, digamos assim, né? Nós, infelizmente, podemos ter comemorado a diminuição da transmissão em algumas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, capitais do norte, Manaus, que teve aquela situação gravíssima, todo Sim, mundo na sim. TV, o esgotamento da capacidade para enterrar pessoas. Quer dizer, então relaxaram. Infelizmente, essa onda volta. Não é questão da ondinha da doença ou da onda grande da doença apenas, mas é daquilo que nós estamos fazendo como sociedade para chamar de volta. E deverá acontecer. Isso é muito grave, né? Essa dimensão de um relaxamento descontrolado, né? A sensação é um pouco essa, um relaxamento descontrolado e muito grande. É, ontem a OMS ela reconheceu que o vírus, algo que muitos pesquisadores já vinham falando, né? Que o vírus transmite pelo ar. Também e não só, né, nessa dimensão como você falou no toque, né, pela tosse, também no ar. Você acha que essa notícia, esse reconhecimento da OMS mudará alguma coisa, né, no modo como particularmente o Brasil vem tratando a questão do vírus e da transmissão? Olha, eu acho que essa é uma informação importante para quem está preocupado em se cuidar e para quem tem os instrumentos para se cuidar. Tá. Então, por exemplo, digamos que eu faço parte de um trabalho, de uma atividade essencial que não pode ser interrompida, e tenho essa informação. Então, eu vou ter a preocupação de que no meu local de trabalho as janelas fiquem permanentemente abertas, que caso seja absolutamente essencial usar o ar-condicionado, ele tem que ser usado de uma forma que faça muita renovação do ar, não fique recirculando o ar, mas que ele jogue para fora o ar de dentro e traga para dentro o ar de fora que, se tiver
alguém com o vírus dentro diminui a chance de contaminação. Agora, de forma geral, vou dizer, já que em geral, vou dizer, na maior parte das vezes, não está ao alcance das pessoas fazer isso nos grandes ambientes, as medidas que são indicadas já deveriam estar em operação. O que Uhum. muda é a consciência do risco. Quer dizer, agora nós sabemos que, ou não temos dúvida, de que mesmo que, vamos pensar por hipótese, tinha várias pessoas no ambiente, saíram, eu entro lá em seguida. Que não é zero a possibilidade de que eu tenha infecção, caso alguma dessas pessoas tivesse, porque o vírus pode permanecer ali no ar mais tempo. A gente não tinha certeza disso, embora já, acho que a unanimidade dos pesquisadores soubesse que havia uma remota possibilidade de que algumas Uhum. gotículas muito pequenas pudessem ficar flutuando no ar por mais tempo. Mas agora isso está comprovado e parece que não é uma coisa assim absolutamente excepcional. Já existem situações estudadas em que houve esse tipo de transmissão. Mais ou menos, acho que há uma semana, a Universidade Federal de Pelotas publicou um relatório dizendo que cerca de 4% da população do Brasil já teve, é um modelo matemático que eles construíram, né, dizendo que mais ou menos 4% da população do Brasil já teve Covid. E aí algumas afirmações, né? Se chegarmos a 50% da população, por exemplo, o número de mortes seria 10 vezes ou até mais do que se tem hoje, né? Passando aí o número de 650 mil mortes. É, e aí, assim, acho que esse relatório, né, com o modelo matemático, etc., ele mostra um pouco da gravidade disso, mas traz também uma outra questão que você tem falado muito, né, durante a pandemia e desde antes na sua trajetória, que é a importância do acesso à informação, né? Uhum. Até mesmo para construir esse tipo de modelo, né, se 4%, se não, é o acesso à informação. E a gente viveu, no contexto da Covid-19 no Brasil, experiências muito inéditas, né? Ter um ministro interino por tanto tempo, né? Ministro da Saúde interino por tanto tempo, né? Ter mudanças no modo como no relatório, né? das notificações de casos e de mortes, um consórcio construído pela imprensa para poder notificar esses casos e essas mortes. E aí, voltando no que eu estava falando, que a gente conversou antes, da importância da informação e dessa batalha informacional, assim, quase como uma. é, Como que você vê isso, assim, quer dizer, a questão do acesso à informação como forma também de controle desses riscos, né? Como é que você vê isso? Primeiro, assim, fazendo alusão, você mencionou o estudo do grupo de Pelotas, é um grupo de epidemiologia reconhecido internacionalmente, tem trabalhos belíssimos, assim, consagrados no mundo, assim, segmento de, por exemplo, de crianças desde o nascimento até mais de 30 anos de idade, um grupo estável. Eles não só têm feito modelo matemático, mas eles têm ido a campo, eles fizeram três momentos de ir a campo para colher exame das pessoas e ver quem tinha exame positivo ou não. Em cada um desses momentos, eles colheram mais ou menos 33 mil exames. Então, não é apenas o modelo, que é importante o modelo, não estou menosprezando, Uhum, mas ele tem dados objetivos medidos na realidade. E que, mostrando isso, há uma variação entre uma região e outra. A região norte, os números são mais altos, na região sul são bem mais baixos, ainda na uhum, região sudeste, intermediários, em que começamos na primeira medida com cerca de 1% de positividade, na segunda medida 2 e pouco, e agora estamos entre 4% e 5%. Mas muito longe
é, da proporção a que podemos chegar de positividade. E nós não sabemos exatamente qual é. Se é 50, 60, 70, a gente começou na pandemia falando em 70% como uma proporção necessária para que o vírus não circule mais. Mas a gente não sabe. Mas de qualquer jeito, é algo como 10 vezes mais do que nós temos hoje, que significará que se nós estamos hoje com 70 mil mortes, nós vamos chegar perto de 1 milhão. Porque na medida que esses números crescerem muito também, o sistema de saúde estará abarrotado, e a situação vai ficar inadministrável. É importantíssimo que nós tenhamos exatamente este processo que você mencionou, quer dizer, a circulação dessas informações, todo mundo tendo acesso, não só as informações que às vezes são difíceis de compreender, Uhum. vem de um grupo de pesquisa, trabalha lá com estatística e tal, mas as informações discutidas, explicadas, debatidas, pode ser, pode não ser, quer dizer, quais são os diferentes ângulos que a gente olha para essas informações. Felizmente, nós temos tido uma atitude proativa da imprensa, até inédita, eu diria, no Uhum. nosso Uhum. contexto, por duas razões. Primeiro, porque desde o fim da ditadura militar, nós não tínhamos uma atitude do governo de esconder ostensivamente informações, como aconteceu. Depois o governo foi, inclusive, obrigado a recuar, até mesmo por decisão judicial. Mas então, nesse período todo, nós tínhamos sim a imprensa pressionando, não só a imprensa, mas a população todo, como um todo, pressionando por informações e os governos, particularmente o governo federal, tendo sempre que dar resposta, que manter informação a público, manter uma rotina, seja de entrevistas coletivas, seja de emissão de boletins, uma rotina de informação ativa. Então, isso é uma coisa inédita, que é, inclusive, a imprensa criando a sua própria forma de Uhum. informar e o governo não se sentindo obrigado a dar informação. E a outra coisa que é inédita também, em grande medida, é esta possibilidade de imprensa e governo terem se descolado. Quer dizer, quando nós tínhamos um grande controle lá na ditadura, o controle era inclusive sobre a imprensa, sobre os veículos de comunicação. O governo não dava informação e proibia os jornais de divulgar. Hoje não existe mais essa possibilidade, felizmente. Quer dizer, algumas garantias constitucionais têm sido mantidas. Eu acho que a sociedade aprendeu com isso, aprendeu com o alto custo de uma ditadura, e isso tem se mantido. Mas ainda assim nós poderíamos estar de uma maneira, poderíamos estar muito melhor, poderíamos ter uma atitude de governo mais transparente, não só quanto aos dados epidemiológicos, mas quanto a tudo que vem sendo feito. Sim. Por exemplo, a gente está falando dos testes, nós não sabemos. As pessoas não sabem quantos testes foram comprados, de que tipo, quantos estão sendo oferecidos. Se eu perguntar hoje, bom, o que as pessoas devem fazer se elas quiserem fazer o teste? Eu dizer, bom, eu não sei. Provavelmente elas não vão conseguir, a não ser que elas paguem. Uhum. Aquelas que estiverem doentes farão o teste? Não sei. Dependendo do serviço de saúde que elas procurarem, se tiver um momento ali de sorte, pode ser que façam. Talvez só consigam fazer aquele teste rápido, que não tem uma grande utilidade para a pessoa saber se está doente. Ela pode até saber se ela esteve doente com alguma segurança, mas para saber se ela está doente naquele momento, se ela tem vírus, esse teste não vai ajudar muito. Ou seja, nós estamos cheios de incertezas e não temos como saber. Não temos Sim. fontes de informação confiáveis. Eu imagino que o trabalho de quem está à frente de atividade de comunicação esteja sendo muito árduo, muito difícil. Até lhe pergunto como é que tem sido isso para obter informações confiáveis e passar para a população, né? Não, é um desafio, tem sido um desafio muito grande, como você falou,
essa questão que é inédita, né, da imprensa produzir informação para si mesma, né, ser fonte de si mesma, isso é inédito, né? Em geral, a imprensa tem como fonte, né, os especialistas, então, especialistas e os órgãos oficiais, ou as universidades, etc., os órgãos de pesquisa, especialmente o jornalismo científico, né, que lida com essas dimensões. Então, tem sido muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, é um contexto muito novo, né, que já se anunciava antes, né, de negacionismo científico, né, muito forte, das informações científicas, já se anunciava antes, com digamos assim, alguns fenômenos, né, que você até já estudou, já comentou, que é a questão antivacina, né, Hum. já era um prenúncio desse negacionismo da ciência no Brasil, né, a antivacina, a questão da própria vacinação da influenza H1N1, que teve Uhum. toda uma boataria na internet também. Ainda era uma outra internet, né? Não era a internet, né, nossa hoje, mas tinha muitos boatos sobre a vacina de H1N1. Então, já se convive, né, o jornalismo, digamos assim, científico, o jornalismo mais geral, e a ciência também, já convive há uns 10 anos ou mais com essa, pelo menos uma década, com essa questão do negacionismo, etc. E aí, aproveitando, né, essa conversa, queria que você falasse um pouco dessa dimensão do negacionismo, assim, né, que você já falou, já tratou, especialmente em relação à vacinação, mas também para a gente, qual que é o lugar, né, nosso como pesquisadores, né, e das instituições diante, né, de tantas ações de negacionismo, ou às vezes não só de negacionismo, mas também de afirmação de crenças, né, e não necessariamente da afirmação que a ciência, ela muitas das vezes não vai afirmar aquilo que a gente quer, né? Ela vai afirmar, o pressuposto é esse, né? Das incertezas. Às vezes o que a gente quer não é o que vai acontecer. Queria que você falasse um pouco disso. Tá. Eu, esses dias até vi um comentário interessante, eu não consigo me lembrar agora de quem foi que tratava exatamente dessa questão, do negacionismo. Quer dizer, a ciência ela tem na sua natureza a negação das suas afirmações. Quer dizer, coisas que nós pensávamos que fossem diferentes anos atrás, afirmávamos como quase certezas naquela época, foram desmentidas com o tempo. Isso é da natureza das coisas, e isso é cada vez mais rápido na medida em que nós produzimos mais conhecimento. Mas isso não quer dizer que está tudo em questão. Uhum, Ainda que a gente possa, no limite, pensar, não, lá na física quântica tem um monte de coisa que vai mudar, as teorias vão mudar, ou nas grandes dimensões, os buracos negros, etc. Tem coisa, na biologia também, claro, né? uhum, Funcionamento molecular do corpo, muita coisa. Nas ciências sociais vai uma mudança o tempo todo. Mas esses novos conhecimentos, eles repousam, eles se assentam exato, sobre coisas que são bastante sólidas. exato. Então, uma coisa pode ser eu dizer, olha, eu tenho uma teoria nova, assim, aquilo que se pensava sobre a existência de certos corpos estelares, parece que não é bem assim, que existe um outro tipo de coisa. Outra coisa é eu dizer, não, a Terra não é redonda. Uhum, E o que a gente está vivendo, e aí sim, acho que essa palavra negacionismo cabe bem, que as pessoas começam a retrucar esta base que já tem uma solidez muito grande, né? Então, bem, eu posso até dizer, não, a Terra não é, a gente sabe, a Terra não é exatamente, não é uma esfera, ela é um geóide, ela é outra coisa, mas uhum, são nuances, não se trata disso, se trata de dizer, não, eu estou sendo enganado esse tempo todo, uhum. essas fotos que tem da Terra vista do espaço são artefatos, são fotos feitas em computador, o homem nunca foi à Lua, A Lua, exato. as vacinas causam autismo, causam
problemas sérios de saúde, não protegem as pessoas. A cloroquina tem que ser usada nos primeiros dias da doença, ela não traz problemas para a saúde e ela pode curar, ou a ivermectina. Sim. Quer dizer, essas duas últimas, algumas delas, talvez estejam até numa outra categoria, porque, bom, pode ser que algum estudo lá na frente mostre algum efeito diferente de uma droga ou outra, não é a mesma coisa que dizer que a Terra é plana. Mas a atitude das pessoas acaba sendo essa. Elas se dispõem a aceitar afirmações porque elas vêm da boca de pessoas com quem elas se sentem alinhadas politicamente. Uhum. Uhum. Então a gente passa a Perfeito. ter, bom, agora tem informação científica da direita, informação científica da esquerda, informação científica dos cristãos, dos católicos, dos evangélicos, dos muçulmanos, dos judeus. Quer dizer, como se isso fosse alguma coisa que tem sentido. Quer dizer, nós estamos falando de olhares diferentes, de abordagens filosóficas e conceituais diferentes. Não cabe Uhum. a qualificação dessas como fontes. Uhum. A fonte para a informação científica deve ser aquilo que vem da pesquisa, aquilo que vem do acúmulo de conhecimento que se dá, não só pelos cientistas, mas pela comunidade como um todo, que vai construindo o seu patrimônio de informações. Eu não vou buscar informação científica sobre a cura de uma doença nas escrituras de qualquer tipo de religião, nem mesmo na cartilha política de qualquer partido. Uhum. Não é para isso que serve. No entanto, há essa partidarização. E aí a gente fica pensando, não, mas por quê? Qual é o interesse de alguém que não está preocupado em dizer, descobrir novos tratamentos ou qualquer coisa desse tipo, por que que esta pessoa, ou este grupo, seja, quer fazer prevalecer a ideia de que existe um tratamento que funciona quando a ciência não dá base para isso? Acho que é exatamente para alimentar essa cisão, Uhum. porque a construção deste novo campo político, aquilo que a gente já comentou, que se baseia muitas vezes em violência, se baseia em discriminação, em ameaças à liberdade das pessoas, não acredita em que as pessoas tenham os mesmos direitos, direitos não apenas civis, direitos sociais, Isso. ela se baseia na divisão da sociedade. E aí, se eu tenho alguma coisa que divide bastante a sociedade e que eu consigo me colocar de um lado, eu vou usar isso. Em certo momento é o medicamento, em outro momento podem ser as armas, em Uhum. algum outro momento pode ser qualquer coisa, pode ser o desmatamento. Quer dizer, Uhum. hoje a gente tem uma situação talvez a mais grave da história no que se refere ao desmatamento da Amazônia, e, no entanto, a gente tem nessa área que cuida disso no governo federal um ministro que diz que tem que aproveitar que a sociedade está olhando para o outro lado para passar regras, para passar legislações que facilitem o desmatamento, que facilitem a agressão ambiental. Então, qualquer coisa pode servir de objeto para alimentar essa divisão da sociedade, que acho que tem interesses econômicos, sim, Uhum. mas não se explica só pelos interesses econômicos. Explica-se também pela perspectiva de manutenção do poder com base no fortalecimento de um grupo que se alinha com essas coisas. Não, com certeza. Eu acho que a excelente colocação, né, desse processo que a gente está vivendo de politização da saúde, né, e politização da ciência, inclusive, como um alimento para a própria manutenção de um status quo, né? Acho que é bem evidente. Ontem eu estava assistindo ao jornal
e fui pego de surpresa por uma notícia que eu pensei assim, eu tenho que comentar com o Cláudio sobre isso amanhã, que é da prefeitura de Itajaí, uma cidade no interior de Santa Catarina, que está distribuindo ivermectina, né? Para as pessoas, etc., né? Como tem todo um procedimento, as pessoas vão voluntariamente, assinam um termo, né, de compromisso e etc., né, com medicamento, com tratamento, etc. Depois passam por uma consulta médica, teoricamente, em princípio, e adquirem o remédio ali. As imagens de quadras esportivas se tornaram quase um processo de triagem dessas pessoas para. E você foi, né, diretor da Anvisa, né? Queria ver como é que você vê esse tipo de ivermectina, como você disse, além como hidroxicloroquina e cloroquina, não tem ainda comprovação, é, não há comprovação científica sobre a eficácia desses medicamentos no tratamento da Covid-19 em seres humanos. Então, queria que você falasse um pouco disso, como é que você vê, né, isso, ao mesmo tempo que não há comprovação científica, o prefeito, e né, isso pode abrir para outros, né, institui a possibilidade de, né? O que isso diz sobre o Brasil, sobre a vigilância sanitária, sobre. Queria que você. Tá? Na Anvisa, a gente com alguma frequência era obrigado a tirar medicamentos do mercado por problemas. Claro, existem problemas relativos à qualidade do medicamento, problemas de processo de fabricação, mas eu não estou falando deles. Estou falando de problemas relativos a medicamentos que a gente achava que eram seguros e que estavam, às vezes, já há algum tempo em uso pelo mercado e que novas pesquisas começaram a mostrar que eles não eram tão seguros e que podiam levar a riscos importantes da vida das pessoas. Isso tem a ver com aquilo que a gente conversou antes, inclusive da construção Sim. da ciência. Mesmo, às vezes não se trata de um medicamento, mas algumas abordagens da própria medicina foram mudando de uma maneira radical, porque se demonstrou que a abordagem anterior podia ser até perigosa. Então, te dou até um exemplo que tem a ver com medicamentos e pode fazer conexão com a cloroquina. Anos atrás, na época que eu estudei, por exemplo, um século atrás, é, nós aprendíamos que quando a pessoa tinha um problema de alteração do ritmo cardíaco, nós usávamos alguns medicamentos que eram chamados, ainda existem alguns, mas há uma diferença nisso, antiarrítmicos, quer dizer, eles combatem a arritmia. Aí a pessoa começava a tomar o medicamento e o ritmo do coração ficava mais regular. Só que novos estudos foram mostrando que as pessoas que tomavam aqueles medicamentos realmente ficavam com o ritmo do coração mais regular, só que morriam mais cedo. Então, porque havia uma série de outros efeitos dos medicamentos e muitas vezes o próprio ritmo cardíaco era uma manifestação de um problema cardíaco mais importante, mas, ou seja, era um tratamento que ele era dado para as pessoas que tinham problema. Quando se fazia a verificação de se esse medicamento ou não estava funcionando, parecia que estava funcionando, ó, legal, fizemos aqui um eletrocardiograma, está funcionando, só que ele colocava em risco a vida das pessoas. Que é a construção exatamente da ciência. Então, para se colocar um medicamento no mercado, isso exige uma quantidade de informação, de conhecimento e uma responsabilidade tão grande, até porque, em geral, os estudos feitos pelas indústrias antes de o medicamento entrar no mercado são feitos com centenas ou alguns poucos milhares de pessoas. Se o medicamento produz um efeito ruim que é mais raro, que acontece, digamos, a cada 10 mil pessoas, a cada 100 mil, nós só vamos saber disso quando tiver 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas usando o medicamento. E aí já é tarde demais, porque já apareceram os problemas.
Agora, imagine quando essas etapas anteriores não são seguidas. Quer dizer, quando a gente já sabe que o medicamento não funciona, é, e a gente ainda nem tem certeza de quais são todos os efeitos negativos que ele pode causar. Então, a cloroquina é um exemplo, ela pode alterar a função cardíaca. Geralmente, ela é usada em pessoas que estão com malária ou que têm algumas doenças reumáticas, mas que têm o seu coração funcionando normalmente. Só que o próprio vírus também pode alterar a função cardíaca. Na hora que se juntam essas coisas, o risco se multiplica. Outros medicamentos que são usados ao mesmo tempo também podem favorecer ainda mais essas alterações. A ivermectina é um medicamento conhecido, ele é antigo, ele durante muitos anos ele era um Uhum. medicamento veterinário, usado Sim. inclusive em grandes animais, quer dizer, todo mundo que já mexeu algum dia com criação de grandes animais já conhecia a ivermectina há muitos anos. Passou a ser usado é, em pessoas também já faz um bom tempo para o tratamento de alguns tipos de parasitas, inclusive nos últimos anos com algum sucesso, para tratar o que a gente chama de ectoparasitas. São parasitas que ficam do lado de fora do corpo, como é o caso da sarna, que fica ali numa superfície, quase na superfície da pele, embora embaixo da camada superficial. Os piolhos que ficam Uhum. de Uhum. fora, carrapatos, além de outros vermes, em doses que são conhecidas por um tempo bem curtinho, porque isso que é suficiente para esse tratamento é considerado seguro. O uso desse medicamento de maneira descontrolada e as doses que têm sido experimentadas para tratamento do Covid são doses muito altas, são doses que superam bastante, inclusive o limiar de segurança que é considerado para esses medicamentos. Quer dizer, isso pode trazer problemas importantes, né? Além do custo, além da falácia que pode ser aceita pelas pessoas de que aquilo as protege, e, portanto, elas têm um escudo de Uhum. proteção e não Uhum. correm riscos. E aí isso tem um significado individual, que é assim, bom, eu estou tomando medicamento, eu posso fazer o que eu quiser. E tem um Isso. significado coletivo. Bom, se eu estou tomando e posso fazer o que quiser, se todo mundo tomar, a vida volta ao normal. E é esse movimento que acho que a gente tem assistido. Eu tenho ouvido de médicos, de alguns colegas, o constrangimento que eles têm passado quando atendem alguém que diz: Ah, mas eu não posso tomar alguma coisa para me prevenir, ou alguma coisa que já possa ser usada quando tem os primeiros sintomas. Eu tenho visto os anúncios do governo, aliás, começaram Uhum. a sair agora. O protocolo mudou ontem, né? O Sim. protocolo Sim. dizendo que as pessoas devem procurar o serviço de saúde já com sintomas, Sim. qualquer sintoma inicial. E quando a pessoa procura um serviço de saúde, todo profissional sabe disso, ela espera uma resposta. Ela não espera chegar no serviço de saúde e contar o problema que ela tem e ir embora. Ela espera sair com uma prescrição, ou um pedido de exame, ou algum tipo de tratamento continuado, seja até mesmo um tratamento que não envolve medicamentos, psicoterápico, fonoaudiológico, o que for, continuado. Ela não espera entrar e sair do mesmo jeito. Uhum. Então, os profissionais estão se sentindo pressionados para usar medicamentos que eles sabem que não funcionam. Assim, acho que é uma situação gravíssima. Eu não vi isso acontecer antes. Assim, eu já participei do governo recomendando medidas de cautela, recomendando a utilização de vacinas, em alguns momentos até mesmo a utilização de medicamentos para determinadas pessoas, como medida de proteção, por exemplo, alguém que teve contato com uma pessoa que teve meningite, eventualmente tem indicação de um medicamento ou coisas assim, ou tuberculose. Agora, desse jeito, como a gente está vendo hoje, quer dizer, um governo leigo em que Sim.
presidente sim, não é da área da saúde, o ministro da Saúde não é da área da não é da saúde, área da saúde. e boa parte dos nomes da direção do Ministério da Saúde também não tem experiência com saúde pública. Então, orientando as pessoas a tomar remédio. E as entidades médicas Prescrevendo, não se praticamente, manifestam. né? Isso também é espantoso, né? Quer dizer, o É, Conselho é. Federal de Medicina e as entidades médicas fingem que não está acontecendo nada, eventualmente até assinalam com uma bandeirinha de que tudo bem, ó. É isso Uhum, uhum. É realmente muito preocupante que a gente está vivendo. Acho que é inédito, mais uma experiência inédita e singular, o que não é bom nesse caso, não, não é né? bom. Nada bom nessa a prescrição por leigos, né? Ou a orientação medicamentosa por leigos, nada é bom. Cláudio, infelizmente, o nosso tempo está acabando da live aqui, já está me avisando que já vai acabar. A Leila também está me avisando aqui, obrigado. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação, por compartilhar conosco o seu tempo, sua experiência, seu conhecimento. Eu acho que em breve essa live vai ficar disponível no canal no YouTube também, né? Também vai ficar no IGTV da memória. E acho que são informações importantes que devem circular para a gente ter mais cautela e confiar na ciência. Eu acho que essa é a grande questão que fica. Se quiser falar um pouquinho. Tá, não, muito obrigado por essa oportunidade de conversar. Quero dar os parabéns aqui para você, Igor, para Leila, para a equipe que vocês compõem, pelo belo trabalho de informação. E vou aproveitar também para um merchandising. Quer dizer, na Com vontade. semana passada, retrasada, nós tivemos o lançamento de um documento importante, mais do que um documento, a Frente pela Vida, que envolve a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, diversas outras sociedades científicas, Organização dos Advogados do Brasil, CNBB. Quer dizer, há um movimento da sociedade procurando trazer informações novas e procurando trazer esse envolvimento da sociedade na elaboração de um plano. Isso também é inédito, a sociedade Uhum. fazendo um plano para si mesma, já que o governo não fez nenhum. Isso. Então, eu também convido as pessoas e convido vocês a conhecerem isso, procurando lá em Frente pela Vida, se esses documentos estão disponíveis e este movimento pode ser encontrado. Muito Depois a obrigado. gente pode deixar o link aqui quando for publicar o vídeo. Acho que é bem bom. Frente pela Vida, mas quem quiser procurar antes da gente deixar, Frente pela Vida é um movimento muito importante também, inédito, né? A sociedade se organizando, sociedade civil se organizando, talvez como a gente nunca viu, né? Se organizando diante desse momento pela vida. Não é uma questão de política, etc. Se é uma questão de política, é uma política pela vida, né? E pela saúde pública, exatamente. Cláudio, muito obrigado mesmo por compartilhar. Em breve esse vídeo vai estar disponível para todos e todas que quiserem assistir. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Tenha um bom dia. Muito obrigado. Tchau, Abração. tchau. Um abraço.